Em 15 de abril de 2026, o Datafolha publicou uma pesquisa que deveria ter virado manchete em todo o Brasil. Apenas 29% dos brasileiros acreditam que a seleção vai ganhar a Copa do Mundo deste ano. É o menor otimismo da série histórica. Uma pesquisa da Quaes foi ainda mais dura, só 25%. 68% descartam o Hexa. A Copa começa em menos de 2 meses. A torcida já entrou descrente. Mas para entender por que o brasileiro virou descrente, a gente precisa voltar quase 12 anos. E olhar para um lance banal, de 64 minutos de um jogo de quartas de final. Uma falta tão pequena, tão comum, que o árbitro poderia simplesmente ter engolido o apito. E se ele tivesse engolido? 4 de julho de 2014. Estádio Castelão, Fortaleza. Brasil contra Colômbia pelas quartas de final da Copa do Mundo. O Brasil é o país sede. O Brasil não ganha uma Copa desde 2002. A pressão é um forno. O jogo tá 2-1 pro Brasil, minuto 64. A bola sai pela linha de fundo. O goleiro colombiano, Ospina, vai bater o tiro de meta. E aí, numa fração de segundo, o capitão brasileiro, Thiago Silva, dá um passo para trás e obstrui o chute. Uma jogada mesquinha. Ospina gesticula. O árbitro português, Pedro Proença, tira o amarelo do bolso. Aquele era o segundo amarelo de Thiago Silva no torneio. Pelas regras da FIFA, 2 amarelos em jogos diferentes significam uma coisa só: suspensão automática no próximo jogo. O próximo jogo do Brasil seria a semifinal. Contra a Alemanha. No Mineirão. A CBF entrou com um recurso. A FIFA negou. Cartão acumulado não é passível de revisão. Só cartão vermelho. 13 minutos depois, na mesma partida, o Neymar caiu desmaiando no gramado. Uma joelhada de Zúñiga atingiu em cheio a terceira vértebra lombar do camisa 10, fratura. 2 centímetros mais para um lado, segundo o próprio Neymar, e ele nunca mais teria andado. Em uma única tarde, o Brasil perdeu o seu jogador mais talentoso e o seu jogador mais importante. A frase é do José Mourinho. Thiago Silva é o jogador mais importante dessa seleção brasileira, disse o português, 5 dias depois. Agora vamos apertar o botão de pausa da história. Volta lá para os 64 minutos, em Fortaleza. A mesma jogada. A mesma obstrução. O mesmo grito de Ospina. Só que desta vez, Pedro Proença faz um gesto diferente. Ele balança a cabeça, aponta o dedo para Thiago Silva e avisa: toma cuidado. Sem amarelo. O jogo segue. Brasil fecha em 2-1. E é aqui que a história alternativa começa. Porque 4 dias depois, no dia 8 de julho, o capitão Thiago Silva entra em campo no Mineirão. A suspensão não existe. Quem assistiu aquele 7-1 lembra da sensação de irrealidade. Foram 4 gols em 6 minutos. A Alemanha não jogou como time. A Alemanha jogou como furacão. Mas isso só foi possível por uma razão muito específica. A defesa brasileira colapsou. O marcador central da seleção naquela tarde era o Davi Luiz. Sem o Thiago Silva ao lado dele, o Davi Luiz virou um volante perdido. Subia para atacar, deixava buracos, perseguia a bola em vez de marcar o homem. O Dante, que entrou no lugar do capitão, tinha 0 minutos em Copas. O zagueiro com mais experiência da Copa foi colocado na final da sua vida sem preparação. Com o Thiago Silva em campo, o cenário é outro. O capitão chama os companheiros. Organiza a linha de 4. Cobra o posicionamento do Davi Luiz. O Dante fica no banco. O Brasil não é um time brilhante, a verdade precisa ser dita. Mas é um time organizado. E times organizados não tomam 4 gols em 6 minutos. Nunca tomaram. Nem vão tomar. O placar provável, segundo as análises táticas publicadas na época, seria uma derrota apertada. 2-1. 3-1. A Alemanha ganha, porque a Alemanha de 2014 era superior. O Brasil perde, porque futebol é assim. Mas perde de cabeça erguida. Perde como vice-campeão mundial. Perde e se recupera. Agora imagina a noite daquele 8 de julho, sem o 7-1. O Brasil perdeu, sim. Mas perdeu jogando. A torcida saiu do Mineirão chateada, não traumatizada. Os memes do dia seguinte seriam sobre a Alemanha, não sobre o Brasil. As manchetes seriam: Brasil cai nas semifinais, não a maior vergonha da história. Existe uma diferença imensa entre uma derrota e uma humilhação.
E essa diferença é o que define a psicologia de um país inteiro por uma década. Nos anos seguintes, a seleção volta ao normal. A Copa de 2018, na Rússia, é disputada com esperança. A Copa de 2022, no Catar, idem. O brasileiro continua torcendo com o coração quente, como sempre torceu. Na história que aconteceu de verdade, não foi assim. Depois do 7-1, algo se quebrou. A torcida passou a assistir jogos de seleção esperando o pior. Quando a Bélgica eliminou o Brasil em 2018, muita gente pensou, era óbvio. Quando a Croácia eliminou em 2022, a frase já estava gasta, a gente nunca mais foi o mesmo depois do 7-1. Sem o 7-1, essa frase nem existe. E a Bélgica e a Croácia só eliminam um Brasil que ainda se acredita. Tem outra camada que pouca gente percebe. O 7-1 extrapolou o futebol. Virou idioma. Virou metáfora nacional para catástrofe. Um político bate numa crise econômica? Jornalista chama de 7-1 da economia. Um projeto de lei é derrotado por uma margem brutal? Parlamentar sobe à tribuna e diz foi um 7-1. Um time de futebol perde um clássico por 4 ou 5 gols. A manchete é um novo 7-1. A expressão entrou no dicionário popular como sinônimo de vexame absoluto. Sem o 7-1, esse idioma não existe. O brasileiro continuaria usando o maracanaço como referência de trauma coletivo. Mas o maracanaço é de 1950, é do tempo do bisavô. O trauma que ficou colado na pele do brasileiro dos anos 2000 é o 7-1. E ele virou linguagem. A ausência desse idioma parece um detalhe. Mas linguagem molda pensamento. Se você não tem uma palavra para descrever uma humilhação coletiva, você simplesmente não a vive do mesmo jeito. E é aqui que a gente chega em abril de 2026. Na pesquisa do Datafolha. 29% no Hexa. Menor otimismo da história. Essa descrença não é sobre o técnico Ancelotti. Não é sobre a falta de craques na seleção atual. É sobre uma cicatriz de 12 anos. Agora imagina a mesma pesquisa, no mesmo dia, num mundo onde o Thiago Silva não foi amarelado. O Brasil foi vice-campeão mundial em 2014. Foi para a Rússia em 2018 com gás. Foi pro Catar em 2022 acreditando. Chegou em 2026 com a torcida otimista, com o técnico italiano sendo recebido como salvador, não como tentativa desesperada. O Hexa seria uma expectativa, não uma fantasia distante. Os 29% virariam 50, 60, 70. Os memes de redes sociais seriam de torcida, não de deboche. A seleção treinaria sob pressão boa, não sob medo. Um cartão amarelo. Aos 64 minutos. Por uma obstrução boba. Essa foi a peça de dominó que derrubou uma década inteira. O futebol é cheio disso. Um passe errado em 1982. Uma joelhada em 2014. Um amarelo injusto. Detalhes microscópicos que viram tragédias gigantescas. E a gente, como torcedor, passa os anos seguintes olhando o presente e culpando o jogador, o técnico, o dirigente, sem perceber que tudo foi decidido naquele segundo. A Copa de 2026 começa em 11 de junho. O Brasil vai jogar. Você vai torcer. Alguma parte de você já desistiu antes de começar. E agora você sabe por quê. Se esse vídeo fez você refletir, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Você acredita no Hexa? Até a próxima história alternativa. Se essa história te surpreendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem um novo e se te esperando.